Fala aí você ligado no futebol, o Brazuca aqui. É o seguinte, neste vídeo nós vamos ver como está a condição da seleção brasileira para enfrentar a Argentina nesse próximo jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A gente sabe que o Brasil não ganha da Argentina já faz 6 anos. E também tem um tabu aí de 16 anos que o Brasil não consegue ganhar da Argentina em território argentino. Ou seja, o nosso histórico pregresso aí contra a Argentina já não é muito bom. E o nosso histórico atual, dadas as condições que a seleção se encontra, também não está muito bom não. É só você ver a quantidade de desfalques que a seleção vem tendo aí ultimamente. Nós temos dois jogadores desfalcados por lesão, né? No caso, o Gerson, que teve uma lesão na coxa, sentiu aí, e também por concussão naquela cabeçada que deu com o Sanches lá no jogo contra a Colômbia, o nosso goleiro o Alisson. E esse jogo contra a Argentina não vai ser um jogo fácil. A gente sabe que o Messi não tá presente, beleza. Não tem Messi, mas você tem o Julián Álvares, você tem aquele goleiro sarrista pra caramba, o Emiliano Martinez, você tem o Otamendi, cara, que é um baita de um jogador. Aliás, o Otamendi foi quem fez o gol no último confronto em que o Brasil teve com a Argentina, que foi em novembro. E aí o Otamendi foi lá e fez um gol. Era o Fernando Diniz, que era o técnico naquela época. Aliás, essa foi a última partida que o Brasil teve contra a Argentina e perdeu. O histórico do Brasil contra a Argentina já não é muito bom. Atualmente estamos cheios de desfalques, né? A gente tem aí de cartão amarelo Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães. E também temos os jogadores machucados, o Gerson, cara, faz uma falta do caramba. Aí o Joelito provavelmente vai jogar no lugar dele. Jogou mal pra caramba, mas é muito capaz do Dorival Júnior colocar ele novamente. O Wesley vai entrar, lógico, no lugar do Wanderson, aí não entrou no lugar machucado, mas atuou bem pra caramba. E aí tem outros nomes, mas o fato é, nós estamos cheios de desfalques para esse jogo contra a Argentina, que vem aí com esses nomes que eu falei para você. E além disso tudo, o Depou parece que vai jogar, tá de volta, né? Ele não jogou no último jogo contra o Uruguai, mas esse ele vai jogar. Ou seja, não tem Messi, mas tem um time forte. Enzo Fernandes também. Ou seja, a Argentina, ela vem forte, ela vem bem coesa. Apesar de ter feito um resultado bem discreto contra o Uruguai, apenas 1-0, num gol do Thiago Almada, que é outro cara que também vai jogar e que joga bem, a gente sabe disso. Atualmente ele tá jogando lá no Lyon, né? Tá emprestado pro Lyon, é do Botafogo, mas tá emprestado pro Lyon. É um cara que joga muito bem. E o Brasil, com esses desfalques todos, vai ter que fazer uma mudança muito boa para que consiga enfrentar de igual para igual a Argentina, o que eu acho que vai ser um pouco difícil, dado o tempo que o Dorival Júnior teve para fazer todas essas alterações. Então, ele chamou no lugar desses aí que não vão poder jogar o goleiro Alisson. Claro, vai entrar o Bento, né, no lugar do goleiro Alisson, mas ele também chamou o Beraldo, que é lá do PSG. O Beraldo tá na reserva do PSG. Joga junto ali com o Marquinhos, que também vai estar escalado, com certeza, né? Marquinhos é figurinha carimbada na seleção. E o Beraldo foi chamado aí para poder compor a seleção com essas baixas. Além do Beraldo, o Dorival também chamou o Everton, do Palmeiras, também chamou o Ederson, do Atalanta, no lugar do Gerson, provavelmente, né? E o João Gomes, que é do Wolverhampton, para ficar no lugar do Bruno Guimarães. Ou seja, chamou essas peças aí, Beraldo, Ederson, João Gomes, mas a escalação, ó, e detalhe, hein? Do lado eu falei de pô, mas também tem o McAllister que joga no Liverpool, que provavelmente vai estar escalado também na seleção argentina. Ou seja, a seleção argentina, ela vem muito forte, cara. E aí, como que vai ficar aqui a seleção brasileira para poder enfrentar esses caras? Wesley deve entrar com toda certeza. Ele deve fazer esse meio de campo ali com o Matheus Cunha, ele é atacante, mas ele também tem essa característica de ficar como referência ali. Lá na frente, Vinícius Júnior, provavelmente, Rodrigo, Rafinha, mas o Savinho tem que entrar. Se você assistiu o jogo contra a Colômbia, você viu que o Savinho jogou muito bem e ele é um cara que vai para cima, que incomoda a defesa. E a gente sabe que a defesa da Argentina é aquela defesa casca grossa, que vai marcar em cima. Muito provavelmente eles devem fazer uma marcação de linha alta, vendo que o Brasil tem essa deficiência de marcação com linha alta. A gente viu que o goleiro Alisson várias vezes ficou com a bola ali nos pés, indeciso para quem quer tocar. E aí, o atacante da Colômbia, que era o Córdoba, chegava aí em cima para tirar e o Alisson fazia a gente quase ter um infarto, né, chutando a bola ali em cima da hora. Quase sendo roubado ali pelo Córdoba. Então a Argentina provavelmente vai vir com essa marcação alta também. E aí o Brasil vai ter que se virar para poder conter esse tipo de marcação e também morder lá no ataque. E aí o Savinho vem bem a calhar nesse tipo de esquema tático. Aí formando um quarteto com talvez o Rodrigo, o Rodrigo jogando junto, apesar do Savinho ter entrado no lugar do Rodrigo, e aí o Rafinha e o Vinícius Júnior. É claro que nós temos outros nomes também que ainda não figuraram, mas que são bons jogadores, como o Estevão, por exemplo, e o Endrick, que não entra de jeito nenhum, não sei porquê. Toda a imprensa pergunta para o Dorival Júnior por que ele não coloca o Endrick, ele sempre dá a mesma resposta, mas o fato é que o Endrick é um cara decisivo, é um cara que não sente o peso da camisa. Você viu ele jogar lá no Real Madrid,
É claro que não dá para ficar comparando. A gente vê o Vinícius Júnior jogar bem no Real Madrid, o Rodrigo jogar bem no Real Madrid, e quando chega na seleção eles têm desempenhos medianos. Tudo bem, o Vinícius fez o gol da vitória com um desvio lá de cabeça, mas no total a partida dele lá contra a Colômbia não foi uma partida de alto nível. Ele jogou mediano. Assim também fez o Rodrigo, mas o Endrick, toda vez que entrou também lá no Real Madrid, ele fez gol e sempre entrando com poucos minutos para jogar, ele aproveita muito bem esses poucos minutos. Talvez fosse aí para testar contra a Argentina, né? Ver como é que ele vai se desempenhar, dependendo aí do resultado e do caminhar da partida. Mas o fato é que a Argentina vem forte pra caramba. A Argentina, cara, ela tem ganhado os últimos títulos aí, né? Campeão da Copa América, campeão do mundo, ou seja, tá um time coeso. O Brasil tá um time que ainda tá testando. Só pra você ter uma ideia, a última vez que o Brasil ganhou da Argentina em território argentino, faz 16 anos, foi em 2009, e o técnico naquela época era o Dunga. E além desses que estão já suspensos, que não vão poder jogar por cartão amarelo, que é o Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães, nós temos outros 3 jogadores que estão pendurados, ou seja, não podem tomar cartão amarelo de maneira nenhuma, porque senão já ficarão fora do próximo jogo das eliminatórias. Esses jogadores são o Rafinha, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, cada um com um cartão amarelo, então tem que tomar cuidado para não tomar o segundo cartão amarelo nessa partida também. É mais uma coisa aí pro Dorival Júnior se preocupar. Do lado da Argentina, né? Além do Messi, que é um desfalque já conhecido, nós temos também o Lautaro Martinez, que não vai jogar. Mas enquanto a partida, o Depou tá voltando aí, é um bom jogador também, merece cuidados. Meus amigos, quem eu colocaria então para jogar contra a Argentina? O Wesley com toda certeza. Ele entrou no jogo contra a Colômbia, entrou muito bem, jogou bem, acho que merece a posição aí no lugar do Wanderson. O Savinho jogando pela direita, ele também mostrou bom jogo, bom futebol quando entrou contra a Colômbia e também lá no Manchester City ele desempenha um bom papel, apesar do Manchester City não estar bem lá das pernas, né? Mas ele é um jogador muito bom e que vai para cima. A característica do Savinho me agrada muito. O jeito que ele joga, o jeito que ele vai para cima da marcação, me agrada muito, então ele também eu colocaria já para sair jogando, não para ficar no banco e entrar depois, não. Já para sair jogando. Se você concorda, ou mesmo se você não concorda comigo, eu quero saber o que você pensa também aí nos comentários, beleza? No lugar do Gabriel Magalhães, que está suspenso por cartão amarelo, é muito provável que o Dorival Júnior escale o Beraldo. Mas eu colocaria o Léo Ortiz, cara. Não me agrada muito o futebol do Beraldo, não. O André do Wolverhampton tem um futebol muito bom. Acho que merece ser titular, já sair jogando. O Joelito eu já pensaria, porque ele entrou meio perdido no jogo contra a Colômbia. Não entrou muito bem, não. Não demonstrou um bom futebol, perdeu a bola que gerou o gol da Colômbia, o gol de empate da Colômbia. Então o Joelito, que entrou no lugar do Gerson, aí já tem que pensar melhor quem substituiria. Mas aí o Dorival provavelmente deve colocar o Joelito novamente, né? O técnico sempre faz aquilo que a gente não espera que ele faça. E aí lá na frente, né, logicamente, o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, se ele for pensar em jogar com um 9, aí deveria colocar o Endrick, porque o moleque eu acho que resolve, cara. Ou até o Estevão. Todos, tanto um quanto o outro jogam bem pra caramba. Se ele estiver pensando em fazer um esquema tático, considerando ter um centroavante, ter um cara de referência lá na frente, o Endrick seria esse cara, na minha opinião. Mas como a gente sabe que não são só nomes que podem garantir a vitória contra uma seleção forte, como é a seleção da Argentina, o esquema tático também tem que estar corrigido. A gente viu aí no jogo contra a Colômbia como a defesa estava dando umas bobeadas. Não só por parte do goleiro Alisson, né, que é aí uma bobeada individual, mas a defesa também coletivamente estava muito perdida, principalmente em bolas paradas, em cobranças de falta de 2 toques ou em lançamentos em profundidade. Eles tentavam fazer uma linha ali, uma linha de 4 zagueiros, mas os atacantes da Colômbia sempre chegavam na frente. Eu mostrei isso no último vídeo que fiz. E isso precisa com certeza ser corrigido, principalmente contra a Argentina, que tem um ataque mais forte ainda que a Colômbia. Não é à toa que está em primeiro lugar, né? Está com 28 pontos aí. O Brasil agora está com 21 pontos, está perdendo até para o Equador, que está na frente, cara. Então, se o Brasil perde agora, tem o Uruguai, tem a Colômbia e tem o Paraguai aí encostando no Brasil, 19 e 20 pontos, esses 3 times que eu falei. Se o Brasil perde e um deles ganha, o Brasil já cai lá para quinta posição, talvez sexta posição, dependendo da dinâmica desses próximos jogos que vai ter. Por exemplo, Colômbia vai jogar contra o Paraguai. A Colômbia com 19, o Paraguai com 20, se eu não me engano. Se o Paraguai ganha, o Paraguai já vai para 23. E se o Brasil perde, continua com 21. Já fica atrás do Paraguai, ou seja, o Brasil não pode perder. Depois ainda tem mais alguns jogos aí pela eliminatória. A Argentina está na frente do Brasil, o Brasil está em terceiro. Entre a Argentina e o Brasil, nós temos o Equador aí com 22 pontos. Ou seja, o Brasil precisa muito, mas o Brasil precisa muito consertar o seu sistema defensivo
E lá na frente, precisamos, lógico, que haja brilho nos nossos atacantes, que a gente espera muito deles, do Rodrigo, do Vinícius, do Rafinha, do Savinho, né? E se colocar o Endrick, talvez ainda tenha um pouco mais de potência nesse ataque nosso aí. No meio-campo, Matheus Cunha, um jogador que tem essa característica de também ficar como referência no meio-campo, apesar de ser um atacante. Então, Matheus Cunha, gosto muito do futebol dele. Esse é mais ou menos o esquema que a seleção deve adotar para enfrentar a Argentina no jogo de amanhã. A Argentina que vem forte aí, vai ser um grande jogo, um jogo muito bom, lá no Estádio Monumental, ou seja, lá na casa da Argentina. Por isso que eu citei esse tabu aí de 16 anos sem ganhar da Argentina dentro de território argentino. Fora do território argentino, o tabu é de 6 anos. Foi em 2019 aí a última vez que o Brasil ganhou da Argentina fora do território da Argentina. Então, a Argentina tem feito o Brasil de freguês. E agora, com essas condições de desfalques de jogadores importantes como o Gerson, por exemplo, vamos ter que fazer um esforço muito grande para poder ganhar da Argentina ou para pelo menos poder empatar, né? Diz o que é que você acha, qual o seu palpite para o jogo de amanhã, já deixa aí nos comentários para a gente saber. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e acompanhar os vídeos que a gente faz por aqui, beleza? Falou!